turminha do terceiro ano, como vocês estão? Então hoje eu vou apresentar para vocês a agrofloresta, que é essa paisagem que nós estamos visualizando aqui, tá? Então a agrofloresta é um sistema que mistura árvores nativas, que sempre estiveram aqui, com algumas árvores que nós plantamos, ou alguns legumes, ou algumas ervas, árvores frutíferas que nós mesmos plantamos lá, tá? E isso causa um impacto ambiental menor, devido a não precisar fazer o desmatamento completo da área para a gente plantar, tá? Então é essa mistura de plantas nativas com plantas que nós mesmos plantamos. E de lá das agroflorestas, nós viemos parar aqui no deserto do Saara, que é o deserto mais quente do mundo, na faixa de 38 a 40 graus durante o dia. Então é muito quente lá. E este aqui é um ambiente natural. E o que caracteriza um ambiente natural? É um ambiente em que foi pouco ou quase nada modificado pelo ser humano. Assim como, por exemplo, as savanas africanas, as florestas de pinheiros lá no Canadá, tá? Então também são exemplos de ambientes naturais. O Oceano Atlântico também é um exemplo, as montanhas dos Andes são exemplos de ambientes naturais. E agora eu faço uma pergunta para você. Esse ambiente aqui que você está vendo, que são pastos, né? Pastos, criação de animais, eles podem ser considerados ambientes naturais? Nesse caso não, meus amores, porque já tem a influência do ser humano aqui, tá bem? Isso aí, turminha. E lá na página 211 do nosso livro de ciências, ele está pedindo para nós analisarmos essas duas imagens aqui e escrevermos as semelhanças e as diferenças. Então, o que nós poderíamos colocar como semelhanças, né? Eles são ambientes sem construções humanas, com animais e com plantas, tá? E as diferenças? A savana, que é essa daqui, ó, tem a vegetação rasteiras e algumas árvores meio perdidas por aqui, né? Árvores espaçadas, esparsas que a gente fala, tá? Tem o clima quente e tem as zebras aqui. E aqui na floresta tem os pinheiros, que não são os nossos pinheiros de araucária aqui, né? A vegetação de araucária só tem aqui na região sul do nosso país, tá bem? Então nós podemos colocar esses pinheiros aqui, que é o tipo de vegetação de lá, também o clima frio, né? Por conta da neve, e a presença de animais que são os alces. Tá bem? E lá no número 2 está dizendo assim: indique apenas os ambientes que forem naturais. Então, o que nós vamos marcar lá? O Oceano Atlântico, o deserto do Saara, as montanhas nos Andes e a floresta amazônica. E agora nós vamos conhecer alguns tipos de ambientes naturais. Os ambientes florestais, onde estão as florestas. As florestas tropicais são da região tropical, onde o clima é quente e úmido. E as florestas de pinheiros são encontradas em regiões onde o clima é mais seco e frio. O ambiente campestre é um tipo de ambiente natural, onde predominam as gramíneas, com algumas árvores espalhadas pela paisagem. Essa imagem aqui é do Cerrado brasileiro e esse tipo de vegetação é capaz de resistir à seca. Os ambientes desérticos não têm chuva na maior parte do ano, abrigam somente animais e plantas que sobrevivem a pouca disponibilidade de água, o solo é arenoso e as temperaturas são muito altas e quentes. Nos ambientes aquáticos, nós podemos encontrar uma grande diversidade de peixes, de moluscos e outros animais que vivem na água, nos lagos, nos rios e nos oceanos. Os ambientes costeiros são esses que ficam próximos ao mar,
com paredões rochosos, os manguezais e a restinga, que é aquela vegetação que fica em cima da areia. Isso aí, turminha! E lá na página 213 do nosso livro de ciências, vai pedir para nós identificarmos os tipos de ambientes que tem nessa paisagem aqui. Tá? Então, já logo de início, nós podemos perceber um lago aqui, então nós sabemos que tem um ambiente aquático aqui, tá? E essa montanha também aqui pode ser considerada um ambiente natural à parte, já que nela predominam as condições ambientais típicas, assim como a fauna e a flora. E aqui não tem interferência do ser humano, né? Tem até um pouquinho de neve, então aqui a gente pode considerar um ambiente natural à parte, tá? Então, como resposta, nós colocaríamos lá o ambiente natural aquático e a montanha. Belezinha? Para finalizar, nós vamos destacar lá das folhas 32 e 33 do material de apoio as imagens dos ambientes e as características. Na sequência, vocês vão colar no caderno, não esqueça de colocar o cabeçalho da escola e a data de hoje. Então, daí vocês vão colar a imagem do ambiente natural e as suas características. Pode ser um por folha, um ambiente por folha, para ficar bem organizadinho. As características do cerrado. As árvores têm o tronco retorcido, o tamanduá-bandeira é um animal típico desse ambiente e é comum encontrar cupinzeiros nesse ambiente. A Mata Atlântica é uma floresta, é um ambiente úmido e sombreado, tem plantas que vivem no tronco de árvores e o gato do mato é um animal típico desse ambiente. Manguezal. As raízes das árvores saem da água, o caranguejo é um animal típico desse ambiente e é um ambiente alagado pelo mar. Campos sulinos. Parece um pasto, é um campo com árvores, é coberto quase que totalmente de gramíneas e tem relevo suavemente ondulado. Pantanal. É um ambiente que alaga na época das chuvas, tem muitas plantas aquáticas, é um ambiente alagado pelo rio. O tuiuiu é um animal típico desse ambiente. A caatinga. Tem várias espécies de cactos, o lagarto é um animal típico desse ambiente e muitas plantas florescem na época das chuvas. As outras imagens que sobraram, vocês podem utilizar como jogo da memória. Tá bem, meus amores? Estou à disposição. Beijos!